E tá aqui, ó. Acabou de ser atualizado, nós trouxemos aqui para vocês a atualização do dia 9/11 de 2022 do ministro André Mendonça, que destrancou o processo, e agora só faltava a ministra Rosa Weber aqui anunciar, colocar na pauta de julgamento a revisão da vida toda, e foi incluído no calendário de julgamento agora por dia 23/11 de 2022. Nem nos melhores sonhos a gente pensava nessa data, porque a gente sabe que a revisão da vida toda envolve muita política. O ministro Nunes Marques havia travado o processo, a gente sabe que por uma decisão política, por conta dos gastos aí do auxílio emergencial, do ano difícil que era, e a revisão da vida toda estava ganha e teve esse trancamento do processo, e agora está aqui. Saiu processo destrancado dia 9/11 e a ministra Rosa Weber já agendou para dia 23/11, provavelmente a gente já vai ter uma decisão final. Por que eu estou falando provavelmente? Porque às vezes pode ter algum pedido estranho no processo, aí com relação a vistas, enfim, para poder travar. Mas o processo está decidido e eu vou mostrar aqui para vocês. A revisão da vida toda é uma ação judicial na qual os aposentados pedem todas as suas contribuições ao INSS, inclusive as realizadas antes da criação do Plano Real, em 1994, que sejam consideradas no cálculo da média salarial para aumentar o benefício. O processo ele chegou a ser julgado no plenário virtual, presta atenção, em março de 2022, depois de ficar parado cerca de um ano. Na ocasião, os 11 ministros, apresentaram seus votos. 6 a favor da revisão e 5 contra, votação apertada. Mas aí um pedido feito pelo ministro Cássio Nunes Marques, minutos antes do prazo final, interrompeu o julgamento. A gente sabe aqui, independentemente do governo, que foi uma decisão política para ali segurar o processo, e o processo poderia ter ficado dormindo em berço esplêndido por muito tempo. Então, cabe aqui, dia 9/11, a gente elogiar o ministro André Mendonça, que destrancou o processo, passou para frente, e vai ser considerado o voto do ministro Marco Aurélio, que já se aposentou, e é um voto favorável. Vejam que foi aqui 6-5, muito apertado, e esse voto dele agora sendo considerado, pra gente é uma vitória. E eu digo pra gente porque a gente torce muito aqui pelo aposentado e pensionista. A manobra de Nunes Marques, contrário ao tema, faria com que o caso fosse julgado novamente, dessa vez no plenário físico, presencial, recomeçando do zero. E aí teriam aqui o entendimento de Nunes Marques, teria André Mendonça, que poderia fazer um novo relatório, entrando como novo relator do processo, substituindo o Marco Aurélio, e aí poderia fazer um relatório contrário, e então virar, de 6-5 para os aposentados, para 6-5 para o INSS. Mas Marco Aurélio, que já está aposentado, vai ter o seu voto considerado. Então a gente pode aqui crer que dia 23 a gente vai ter uma das maiores vitórias de todos os tempos dos aposentados e pensionistas do INSS. Em junho, porém, então, a nova decisão do STF trouxe mudanças na tentativa de Nunes Marques de dar uma travada no processo. O plenário decidiu que votos de ministros aposentados apresentados em processos no plenário virtual devem ser mantidos em novo julgamento. Isso praticamente garante a revisão da vida toda para quem tem direito. O entendimento do Supremo afetou a revisão da vida toda e outros processos. Nesse caso, o voto de Marco Aurélio, então, será mantido, o que é praticamente a garantia de vitória. Por quê? Porque o processo foi um processo longo, muito bem analisado, pedido de vistas de vários ministros, para poder realmente emitirem as suas decisões muito bem fundamentadas. Então, não devem voltar atrás das suas decisões. A gente deve ter novamente o placar de 6-5. E aqui, só fazer um resumo aqui para vocês. Quem tem direito à revisão da vida toda, tome muito cuidado com isso. Tem direito à revisão da vida toda, falando basicamente aqui para vocês do INSS, o segurado que se aposentou nos últimos 10 anos, lembrando, passa a contar 10 anos do primeiro pagamento que você recebeu e não da data em que seu benefício foi concedido. Tem muita gente deixando dinheiro na mesa por conta
deste entendimento. Então procure um profissional da sua confiança, advogado que entenda da revisão da vida toda, para poder fazer esse cálculo para vocês. Falou, passou de 10 anos, chegou próximo aqui, acabou de completar 10 anos, fique atento que às vezes você pode ter direito por questão de dias, de meses, e aí está deixando dinheiro na mesa. Desde que seja antes também da reforma da Previdência, ou seja, neste período, a partir de 13 de novembro de 2019, quem se aposentou não tem direito. Então, período dali para trás, de 99 até 2019. É preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9876 de 1999. Neste caso, a média salarial calculada pelo INSS para pagar a aposentadoria foi feita com 80% dos maiores salários de julho de 94, quando o Plano Real passou a valer. A correção compensa, no entanto, para quem tinha altos salários antes do início do Plano Real. Trabalhadores que ganhavam menos não terão vantagem. Muita gente teve problema na época do Plano Collor, né? E a partir de julho de 94 acabou não conseguindo mais se estabelecer no mercado de trabalho, se sujeitando a outros tipos de trabalho e ganhando salários menores. Então, principalmente para esse público que se aposentou e não conseguiu contar com as contribuições do melhor período financeiro da vida, que foi antes de julho de 94, antes do Plano Real, vai se beneficiar com essa revisão agora. O tripé da revisão da vida toda, para você saber se você tem direito e se compensa. Se você ganhava mais em julho de 94, se seu benefício tem menos de 10 anos, lembrando que a contar do primeiro pagamento, e principalmente aqui se você está dentro, né? Se você não se aposentou depois da reforma da Previdência. Se incluírem as remunerações antigas de baixo valor, poderão diminuir a aposentadoria que ganham hoje. Então tem que tomar cuidado, tem que ter remuneração maior. Às vezes a remuneração não era tão grande assim, mas vai fazer uma diferença agora. Se elas forem maiores do que as pós-julho de 94, vale a pena você fazer o cálculo, procurar um advogado para poder te orientar. E aí a gente tem casos que vão duplicar o salário, triplicar o valor da aposentadoria, e não só a aposentadoria, né? Lembrando aqui, a gente tem aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, a gente também tem auxílio doença, se você recebeu nesse período, você pode ter direito, a pensão por morte, principalmente se ela foi precedida aí de alguma aposentadoria, né, desse período, vai rever a aposentadoria e rever a pensão por morte também. Então muita gente tem direito a essa revisão. Espalhem esse vídeo, principalmente agora, para que as pessoas não percam o prazo. Então tá dado o recado, a qualquer momento a gente vai voltar com novas notícias da revisão da vida toda, principalmente no dia 23, assim que sair a decisão, você vai saber aqui em primeira mão no Radar do Benefício. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui sempre aqui alerta, trazendo as melhores notícias para aposentados e pensionistas do INSS.